Assombrados. Eu só Ana Paula, tentei corrigir ali, ó, escrevi errado. Tentei corrigir, ainda corrigi errado aqui, ó. Aê, agora acertei, tava pá. Tentei corrigir. Bom, pessoal, sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, ok? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem tipo ao vivo. Às 11 da manhã todos os dias tem relato também, tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática no domingo. 12:30 são os vídeos do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta. Aí, sábado e domingo tem as notícias e o especial, mas quando dá certo, tá bom? Não deixe de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não se esqueçam do like neste vídeo. Já vai lá e já clica no like. Vamos para o relato de hoje, que é este: macumba feita na minha casa para me destruir. Oi, querida, tudo bem? Me chamo fulana, sou do Distrito Federal, sou de Brasília, Distrito Federal, e acompanho seu canal quase que diariamente. Home office atrapalha um pouco e confesso que às vezes me dá arrepios alguns relatos, mas também me motivou a contar o meu. Vou trocar os nomes dos envolvidos porque sei que você prefere assim. Sim, por favor. Pois por mim, eu daria nome aos bois mesmo, porque isso ainda me afeta sentimentalmente até hoje. Não, nomes trocados, por favor. O ano era 2009 e eu me apaixonei perdidamente pelo meu esposo. Isso após passar os... Eu tô deitando aqui já, né? Deixa eu arrumar minha calça, meu shortinho. Dar uma levantada aqui, mexer minhas pernas. Pronto. Beleza. O ano eu me apaixonei perdidamente pelo meu esposo. Isso após passar os últimos 5 anos fazendo tratamento psiquiátrico porque o pai da minha filha, é isso? Tentou acabar comigo, acabar com a minha vida. Antes, ele me torturava de todas as maneiras possíveis, mas não é disso que eu quero falar hoje. Bom, Peraí, isso após passar os últimos 5 anos fazendo tratamento... Peraí, o ano era 2019 e eu me apaixonei perdidamente pelo meu esposo. E isso após passar os últimos 5 anos fazendo tratamento psiquiátrico tá? Porque o pai da minha filha, eu acho, tentou tirar minha vida, enfim. Como eu havia dito antes, nos apaixonamos. Formalizamos o namoro, noivado e em 2 meses estávamos morando juntos. Foi uma delícia, pois isso é com o atual marido dela. Isso que ela sofreu, o relacionamento abusivo, foi com o outro homem que é o pai da filha dela, é isso. Esse que ela tá falando agora é o atual marido, eu acho, né? Quando se apaixonou pelo esposo, beleza. Então, foi uma delícia, pois parecia pra mim a minha primeira experiência amorosa. Na época eu tinha 26 anos e meu marido tinha 41 anos. O filho dele tinha quase a minha mesma idade. Francisco tinha 23 anos e sua namorada Karina tinha 21. O filho do meu esposo, por estar passando por alguns problemas onde morava, pediu para vir morar conosco. Não hesitei em nenhum momento, afinal meu marido amava minha filha e a minha filha o amava também. Só que a minha filha morava com os avós e não abriu mão disso. E até por conta dos estudos também, deixei ela morando com eles e também por ela ser muito apegada a eles. Eu só a buscava em finais de semana e feriados. Preciso explicar alguns pontos para que você entenda todo o contexto. Venho de uma família católica tradicional. Tenho pais e irmãos maravilhosos. Já não posso dizer a mesma coisa dos meus tais parentes. Mais acima falei que havia apanhado muito do pai da minha filha e ele tentou acabar com a minha vida. Isso foi em 2014. Desde então precisei e comecei a fazer tratamento psicológico e logo psiquiátrico. Em um infeliz dia, na casa da minha madrinha, irmã da minha mãe,
escutei ela e uma outra irmã da minha mãe dizer essas palavras. Nossa, a fulana apanhou muito, né? Mas ela deve ter feito alguma coisa, porque homem nenhum bate em mulher de graça. Isso só piorou a minha situação. Eu perdi a fé nas pessoas e a fé na minha religião. Afinal, eram pessoas tão cristãs agindo de maneira tão maldosa contra mim. Não precisavam fazer nada por mim, já que nem uma palavra de afago me deram, mas então guardassem esse veneno para elas mesmas, né? Fui definhando aos poucos, sem nem me dar conta. No final do relato te conto como estão essas tais tias e parentes hoje pro meu lado. Eu tinha uma amiga que a mãe dela foi mãe de santo há muitos anos e me aconselhou a ir em um centro para me ajudar espiritualmente, já que eu não queria tomar os remédios que o psiquiatra havia passado por medo da dependência. Todos os remédios de tarja preta causam dependência e para fazer o desmame, como eles falam, é um processo demorado. De primeira eu relutei em ir até pelo preconceito que eu tinha daquilo que eu não conhecia, né? Mas ela insistiu muito e disse que iria comigo. No início eu fui, sem meus pais, ou alguém da minha família saber, é claro. Tive um pouco de medo. Era um terreiro de candomblé, de um famoso babalorixá, um pai de santo da minha cidade. Não marcamos sessão até pelo medo que eu tinha. Ela queria me levar para conversar com ele. Depois de algumas horas, eu me senti envergonhada pelo preconceito que até minutos antes eu ainda tinha. Um homem sábio que me disse palavras doces. Não precisei falar quase nada para ele falar sobre tudo o que havia acontecido na minha vida. Eu fiquei espantada. Ele me disse que o meu estado emocional estava muito abalado e que, como nós somos energia, emanamos e atraímos alguns espíritos obsessores, eguns. Como nós somos energia, emanamos e atraímos energia, alguns espíritos obsessores, eguns, estavam tirando minhas forças aos poucos e que logo eu entraria em um estado bem mais grave. Me recomendou um banho de ervas que ele mesmo iria preparar e me disse para não perder a fé em Deus, que isso era apenas uma provação. Para você ver, Ana, um macumbeiro falando mais em Deus do que as ditas cristãs da minha família. Depois eu resolvi contar para minha mãe. Ela se espantou, mas me disse que religião nenhuma prega o mal. O mal está no ser humano e ele sim é quem se vale de qualquer coisa para fazer mal aos outros. Certinho. Passou-se 2 meses e eu quis voltar nesse babalorixá, mas ele havia viajado para fora do Brasil para cuidar de um de seus filhos de santo que estava precisando. Mas me indicaram outro e então eu fui. Me fazia o bem os tais banhos e principalmente os conselhos que me davam. Logo, esqueci da depressão. Meu marido é um cara de mente aberta e acredita que todo o bem que fazemos, assim como todo o mal, volta para nós, independente de religião. Então, sempre me apoiou, mas ele só não ia comigo porque ele é radialista e na maioria das vezes ou ele estava trabalhando ou quando tinha tempo livre queria dormir. Lógico que eu respeitava. Na época em que eu conheci o meu marido, eu já tinha uma vida estável, um excelente emprego, só trabalho, na verdade, com pessoas influentes e também sou bastante conhecida nesse meu meio. Estudei muito, me formei, pós-graduei, nunca deixei de estudar nem de trabalhar. Já trabalhei de serviços gerais e até vendi bombom dentro de ônibus para não faltar o que comer para minha filha. Na verdade, para não ter que pedir para nenhum dos meus irmãos dinheiro para dar o que comer para minha filha. Nessa época em que eu vendia bombons dentro do ônibus, em um horrível dia, 2 tias e uma prima minha me viram. Fingiram que não me conheciam. Eu chorei muito, só tive coragem de falar para os meus pais e os meus irmãos em 2019, quando conheci o meu marido. Estava começando um novo ciclo na minha vida. Voltando ao assunto principal, quando o filho do meu marido veio morar conosco, e ele tinha tal namorada,
Essa namorada vivia dormindo lá em casa. Como eu havia passado por tantas coisas ruins na vida e mesmo assim mantive meu coração bom, eu fiz a besteira de chamar a namorada do filho do meu marido para morar conosco também, sem antes consultar o meu marido e sem antes até falar com o namorado dela, o meu enteado. De pronto ela aceitou, chorou, me agradeceu. Na mesma semana trouxe todas as roupas dela e itens pessoais. Ela me ajudava muito em casa e eu gostava da companhia dela. Mas em um mês, coisas sobrenaturais começaram a acontecer lá em casa. Portas batendo, cadeira arrastando sozinha na nossa frente, cesto de roupa se jogando no chão, tudo na nossa frente. Eu sempre fui medrosa e talvez por isso sofri ataques espirituais mais do que qualquer outro dentro daquela casa. Meu marido ou meu enteado por diversas vezes me filmaram dormindo em pé, tentando abrir a porta do apartamento. Eu tentei atacar meu marido e no dia seguinte acordei com marcas nos meus braços que ficaram roxas dele tentando me segurar. Meu marido e meu enteado diziam que eu ficava com uma força de quase 3 homens. E eu só acredito porque eles filmaram e eu vi, infelizmente. Depois disso, começaram as brigas entre meu marido e eu. Eram quase todos os dias. Eu queria ir embora no meio da noite. Eu comecei a ter ódio dele, expulsei ele de casa. No meu trabalho, travei discussões sem propósito com um parlamentar. Eu o ofendi em sua moral e dignidade. Como já nos conhecíamos há bastante tempo e ele sabia que eu tive depressão, ele meio que relevou essa situação, mas reportou o meu comportamento ao meu partido. Nesse dia da discussão, cheguei em casa passando mal, de raiva do mundo, trêmula, suando frio. De repente, senti uma dor muito forte no braço. E só me lembro de acordar no hospital. Fizeram mais de 6 tipos de exames. Cada um desses 6 exames pedia 19 exames específicos. E quase de manhã me chegaram com a notícia que eu tive um infarto. Acusou no exame de troponina. Eu indaguei dizendo que era impossível pela minha idade, por eu não ter nenhum vício. Daí veio uma psicóloga conversar comigo e me perguntou se havia passado por emoções fortes ultimamente. Claro que eu disse que sim. Daí me encaminhou para fazer acompanhamento, mas dessa vez eu fui fazer e tomei os remédios recomendados, inclusive os indutores do sono. Nesse meio tempo, meu marido e eu começamos a dar por falta de dinheiro, mas não queríamos constranger nem o filho dele nem a tal namorada. Mas sumiu um valor de quase R$5.000. Depois disso, passei a guardar dinheiro no banco. Afinal, eu não acreditava que poderia ser roubada dentro de casa, mas estava sendo. Minha irmã mais nova, por conta do episódio no hospital e do tratamento que estava fazendo, foi lá para casa para ajudar a cuidar de mim. Nesse dia, a namorada do meu enteado havia ido visitar a mãe e disse que só voltava no dia seguinte. Até aí tudo bem. De repente, às 8h41 dessa terça-feira, o pai de santo que cuidava de mim espiritualmente me ligou, falando ofegante e me dizendo o seguinte: filha, tem trabalho dentro da sua casa. Eu perguntei para ele do que ele estava falando e ele repetiu: tem um trabalho dentro da tua casa. Tá dentro de vidro ou frasco. Eu não consegui ver direito, mas ache isso agora. Procure na casa toda, pois é isso que tá te destruindo e vai te destruir. E completou: quando achar, me liga, que eu vou dizer o que você vai precisar fazer para despachar. A minha irmã, apesar de ser católica, não relutou contra o que ele havia dito. Meu marido e meu enteado logo começaram a revirar a casa toda. Viraram camas, derrubaram roupas dos guarda-roupas, mexeram em todos os potes da cozinha. Nada encontraram. Comecei a chorar, achando que eu estava louca. Cadê? Peraí, não. Pulei aqui, ó. Minha pressão baixou tanto que eu fui ao banheiro vomitar. Lá no banheiro senti um cheiro ruim, mas ninguém sentia, só eu.
O banheiro estava limpo, porque eu mesma que tinha lavado. E eu tenho toque com limpeza, então estava bem limpo. Chamei todo mundo para sentir aquele cheiro e ninguém sentia nada. Comecei a chorar, achando que eu estava louca. De repente me deu vontade de abrir os potes que havia no banheiro. Os de condicionador, de creme de hidratação, de shampoo. Aqui em casa, cada um tem seu shampoo. E então eu resolvi abrir o meu. Me deu uma tontura e a minha irmã pegou o shampoo da minha mão e terminou de abrir. Lá estava o tal trabalho. Era um pacotinho pequeno amarrado com terra. Era um pacotinho pequeno amarrado com terra preta misturado com cabelo meu. Provavelmente pego da escova de cabelo ou de algum pente meu. Um cheiro horrível de álcool. Minha irmã se tremeu toda. Na hora liguei para o meu pai de santo e falei que eu tinha encontrado e o que eu achava que tinha dentro. Ele me deu instruções de como despachar. Eu precisava queimar. Não tinha como não perguntar para ele quem havia feito aquilo. E ele disse: quem fez isso foi a moça que você abrigou dentro da sua casa. Esse é um tipo de feitiço de separação. Ela quer ficar com o seu marido e com a sua casa. A minha irmã é mais nova, mas ela é bem alta e malhada. Ela queria ligar para tal namorada do meu enteado e xingá-la e ir na casa dela, bater nela. Olha, foi difícil, mas conseguimos segurar a minha irmã. Quando despachei o tal trabalho, quando terminou de queimar tudo com álcool e sal grosso bento que eu tinha em casa, sal bento que a minha mãe tinha pedido para um padre benzer, e mais algumas outras coisas, eu passei muito mal. Eu vomitei algo preto. Parecia que saía petróleo. Era algo preto e fedido. Fiquei muito tonta e suando frio. Em questão de segundos, diante dos nossos olhos, aquele líquido preto que eu vomitei evaporou, secou, sendo que era noite, nem que fosse de dia isso seria possível. Voltei para casa e só me lembro de acordar no outro dia. Mas parece que um peso havia saído das minhas costas. Acordei bem, alegre, o meu mau humor havia ido embora. Bem, acordei cedo porque, na verdade, meu enteado estava pegando tudo que era da tal namorada dele junto com a minha irmã para ir levar na casa dela. Não deixei nenhum dos dois irem. Pedi a um amigo que fizesse isso e depois liguei para ela. Falei para ela que havia descoberto tudo, que não era para ela aparecer mais na minha frente e que o universo se encarregaria de devolver toda a maldade que ela tinha feito contra mim. A pessoa que acolheu ela de coração aberto dentro de casa. Ela somente ouviu e desligou o telefone. É por conta de pessoas assim que quase perdi a fé na humanidade. Mas elevei meu espírito e aprendi que nem todo mundo tem o coração bom como aparenta ter. Lembra daquelas minhas tias e a prima que te falei que fingiram que não me conheciam quando me viram vender bombons? Desde quando descobriram que comecei a trabalhar onde trabalho, que ando com quem ando, passaram a me chamar para sair, para irem em suas casas. Virei a sobrinha e a prima favorita de todos. Família é quem escolhemos estar ao nosso lado, pois sangue, até seu sangue pernilongo tem. Pois o sangue até pernilongo tem. Fica a dica. Obrigada por ler este relato e que Deus abençoe sua família grandemente e que esse canal tenha mais sucesso a cada dia. Beijos, muito obrigada. Um beijo para você. Caraca, olha só. Ah, bonito. Enquanto tava vendendo bombom no ônibus, não conheço. Ai, não. Ai, apanhou porque tem motivo. Agora, a hora que tá bem de vida, nossa, ai, vem à minha casa. Ai, faça isso comigo. Ai, querida. É, ó. Gente, que essa moça queria separar? Ela queria o seu marido. Quantos anos tinha essa moça? Tá bom, era quase a sua idade, ok. Ela falou que ela tinha quase a idade do enteado, né? Mas será que ela já tava com o filho de zóio no pai? Como que ela pensa que ela ia fazer isso? E o rapaz?
que bagunça, que merda ia virar tudo isso. Se ela não tivesse ido atrás, não tivesse tido ajuda espiritual para desfazer tudo isso. Imagina. Olha, ia ser uma destruição de família bonita, ia dar tragédia nisso, pode ter certeza. Gente, essa moça vai tomar um bem tomado da vida. Pode ter certeza. Maleditinha, né? Olha lá. Bom, pessoal, esse foi o relato. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!